Olá, energúmenos! Tudo bem por aí? Olha só, energúmenos, dando continuidade às nossas aulas, aos nossos vídeos sobre pronomes. Hoje falaremos sobre os pronomes interrogativos, exatamente aqueles que são destinados para formular uma pergunta de forma direta, tá? Pergunta de forma direta, só existe pergunta, ou seja, oração interrogativa direta, se estiver composta de pronome interrogativo e ponto de interrogação, ok? Então, quem são esses pronomes interrogativos, ou seja, aqueles que formam a pergunta de forma direta? São basicamente três, que é o pronome que, o pronome quem, o pronome qual, muitas vezes o pronome quantos, às vezes de forma imprópria o como, enfim. Basicamente, 3 a 4 pronomes interrogativos para formularmos as perguntas de forma direta. Que, quem, qual e quantos. Que, quem, qual e quantos. Ok? Que trabalho estão fazendo? Quem disse tal coisa? Qual dos livros preferes? Quantos passageiros desembarcaram? E assim por diante. Tudo bem, energúmenos? Lembrando que essa pergunta é do tipo direta. Ok? Geralmente em sala de aula eu costumo já falar dos pronomes interrogativos e falar do uso entre aspas dos porquês, que na verdade não é dos porquês, tá? Mas eu vou gravar uma aula somente sobre essa utilização dos porquês, que são dois, e dos outros ques, que são mais dois, tá bom? Como pronomes interrogativos, ok? Então hoje simplesmente que, quem, qual e quantos como pronomes interrogativos, utilizando na formação de uma interrogação de forma direta, ok? Beleza! Agora passaremos aos pronomes relativos, que são de fundamental importância na coesão textual dentro da produção de texto. Ok? A maioria, vou dizer a totalidade, vou me arriscar, vou dizer a totalidade dos senhores utilizam-se do pronome relativo em qualquer texto que vocês vão escrever. Tá? Então, por isso, dado a isso, a importância do pronome relativo. Ok? Primeiramente, definição de pronome relativo. Pronome relativo. Trata-se de um elemento de coesão textual que retoma o termo antecedente de maneira referencial, anaforicamente, projetando-o na oração subsequente de maneira sintática. Oração subordinada adjetiva. Vou repetir. Trata-se de elemento de coesão textual que retoma o termo antecedente de maneira referencial, anaforicamente, projetando-o na oração subsequente de maneira sintática. Oração subordinada adjetiva, essa oração. Ok? Então, o pronome relativo é isso. Ele se refere a um termo antecedente e projeta essa referência na oração em que se encontra o próprio pronome relativo, ou seja, na oração subsequente. E a oração que se encontra o pronome relativo é chamada de oração subordinada adjetiva. Perfeito, energúmenos? Por exemplo, a casa que comprei é grande. A casa que comprei é grande. O que retoma o termo antecedente, que é casa. E esse termo antecedente necessariamente será um substantivo ou quem faça as vezes do substantivo. Perfeito? Então, o que retoma de forma genérica, né, o substantivo e projeta esse substantivo na oração que se encontra o próprio pronome relativo. Porque se você pegar a oração que comprei, ela tem o sujeito que é implícito, né? Deveria ser o eu, mas está implícito. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto, comprou o quê? A casa. Só que a casa está na outra oração. Perfeito?
Então, na verdade, o que pega a ideia da casa e joga dentro da própria oração na qual ele se encontra. Então, esse que representa a casa. Então, comprei o que? A casa, mas quem representa a casa? O que? O pronome relativo. Portanto, esse que aí é o meu objeto direto da oração, por isso que ele projeta na oração subsequente de maneira sintática, ou seja, exerce uma função sintática. Quem são os pronomes relativos? Dentro dessa classificação, nós podemos colocar o pronome relativo que é o pronome relativo genérico. Ele é chamado de pronome relativo genérico. Por que genérico? Porque ele serve em qualquer situação. Por isso que temos que ter cuidado ao utilizar. Se ele é genérico, serve em qualquer situação, ele pode gerar ambiguidade. Pode gerar ambiguidade. Então, muito cuidado com o pronome relativo que. Se você colocá-lo, se você colocar o que e tendo como antecedente, por exemplo, dois substantivos de gêneros diferentes, ele pode retomar qualquer um desses substantivos, gerando aí a chamada ambiguidade. Ok? Então, o que? Pronome relativo genérico. Como é que eu faço para desfazer essas ambiguidades geradas pelo pronome genérico, relativo genérico? Uso o qual, a qual, os quais e as quais. Repetindo, o qual, a qual, os quais e as quais. Esses são os pronomes relativos gênero-numéricos. Gênero-numéricos, porque muda gênero e muda número. Justamente para retirar a ambiguidade do pronome relativo genérico. Então, você vai fazer a referência com aquele elemento que você quer realmente que ele faça referência. Por isso que muda o gênero e muda o número. Perfeito? Pronomes relativos, gêneros numéricos. Também nós temos o pronome relativo quem, que esse é o personalizador. Personalizador. Ou seja, serve para indicar uma pessoa, não é? Existe sempre perguntas em sala de aula sobre qual frase está correta. Foi Deus que me deu ou Deus quem me deu? Foi Deus quem me deu. E foi Deus que me deu. Na verdade, as duas estão corretas. Uma porque o que é genérico, então serve para qualquer situação, ok? E a outra personalizador, porque está personalizando a figura de Deus, não é? Ou seja, está nominando uma figura. Perfeito, energúmenos? Então, podemos utilizar tanto o que como o quem nesse caso proposto. Além do que, o qual, a qual, os quais, as quais e do quem, nós temos o pronome onde. Onde é utilizado para locais fixos. Onde é utilizado para locais fixos. Perfeito? Locais fixos. Então, a casa onde moro. A casa onde moro está sendo reformada. Então, a casa onde moro está sendo reformada. Onde, pronome relativo, retoma casa. Obviamente, casa é um local fixo. Não é verdade? Aí vem aquele engraçadinho, professor, e se eu morar num trailer? Então, vá para... né? Vá para... Exatamente, né? Nesse caso, local fixo. Perfeito? Muito bem. O aonde. Aonde dá ideia de movimento. Quando o verbo que acompanhá-lo der a ideia de movimento. Então, por exemplo, o barco aonde vamos navegar foi um barco de pescadores. Aonde vamos navegar, ok? Então, nesse caso, utilizamos o pronome aonde quando o verbo que o acompanhar der a ideia de
movimento. Então, onde, aonde? Onde, local fixo, aonde, ideia de movimento. Perfeito? Nós temos também o cujo, o cuja, cujos, cujas. Cujo, cuja, cujos, cujas. O cujo é chamado de pronome relativo de posse. Pronome relativo de posse. Cujo, cuja, cujos, cujas. Por que pronome relativo de posse? Por um simples motivo. Ele indica a posse do elemento que está, do objeto que está com o possuidor. Então, se eu tenho que ter o objeto possuído, não é? O objeto possuído, e tenho que ter o possuidor, eu só posso usar o cujo, cuja, cujos, cujas entre dois substantivos. Muita gente fala, tem dificuldade, não sei quando usar o cujo. Simples, cujo indica posse. Posse eu tenho que ter o possuidor e a coisa possuída. Não é isso? O possuidor e a coisa possuída. Então, só posso usar o cujo, cuja, cujos, cujas entre o possuidor e a coisa possuída. E para ser possuidor tem que ser substantivo. Para ser a coisa possuída também tem que ser substantivo. Portanto, só posso utilizar o cujo entre dois substantivos. Perfeito, energúmenos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, com isso, nós fechamos pronomes relativos. Pronomes relativos. Tudo bem? Tranquilos? Terminamos a parte de pronomes. Daremos continuidade à morfologia, né? Total, até fecharmos e entrarmos em sintaxe. Qualquer dúvida, procure-nos pelos nossos canais de comunicação, @Profabin no Instagram, Profabin no próprio YouTube e Professor Fábio Guimarães no Facebook. Ok? Um beijo a todos e até a próxima!